Ver. Aqui é o meu. O meu tá. Ligadinho. Muito bom, podemos ir começando então? Vamos abrindo aqui. Bom dia, pessoal, bem-vindos ao nosso webinar Orbits. Nosso tema hoje, muito conteúdo e pouca prática. Entenda como executar com eficácia e obter resultados reais para a sua empresa. Nosso objetivo hoje é trocar uma ideia aqui rápida, uns 40 minutos, expor para vocês algo que a gente tem encontrado na Orbits, algo que a gente tem visto de oportunidade aqui para as empresas, obterem de apoio da Orbits aqui, como é que a Orbits pode agregar valor para as empresas. Eu estou aqui com o César Bertini também. Bom, eu, Gustavo de Risso, César Bertini, a gente trabalha com orientação de empresas e investimentos em startups já há quase 10 anos, né? Então, já desde quando era mata ainda esse ambiente de investimento um pouco mais profissionalizado. Bom, então, a gente quer expor para vocês o que a gente tem visto aqui, muito mais como uma troca de experiência, e aí abrir para vocês também, depois da exposição, a gente abre para as dúvidas, e eu acho que a gente tem uma meia hora de troca depois aqui, importante, para poder agregar valor para vocês. César, qualquer coisa me interrompa aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, já vai colocando no chat. Eu acho legal contextualizar só para todo mundo, né, que a gente está há quase 10 anos nessa de investidor, mas a vida pregressa foi de empreendedor. Então, a gente vai falar muito das coisas aqui que a gente também viveu como empreendedor, né? Vários dos dilemas, das dores, né? A gente viveu, né? E agora a gente consegue acompanhar mais um monte de empreendedores vivendo e tentar trazer um pouco do que a gente já passou aí de experiência, né? A gente tentar facilitar a vida dos empreendedores. É isso. A nossa batalha é sempre essa do tema de hoje, né? Assim, como é que a gente sai desse excesso de teoria e como é que a gente leva a prática com eficácia? A gente ralou muito, bateu cabeça, e o que a gente quer é entregar tempo agora para as pessoas, para não precisar passar pelos 20 anos batendo cabeça que a gente passou aqui. Ou pelos burnouts que passamos também, né? Muito bem, vamos lá. Bom, qual é o contexto disso tudo, pessoal? Como é que a gente chega nesse tema aí da execução com eficácia? A gente tem um dilema do empreendedor, e aqui vale tanto para startup quanto para empresas já estabelecidas, que o grande dilema é o dia a dia é caótico, existe uma baixa capacidade de inovação, porque a gente é engolido pela operação, né, como empreendedor, e aqui eu não estou falando só do startupeiro, estou falando de um empreendedor de uma empresa familiar e do empresário que já está há 20 anos com a empresa dele, teoricamente, bem estabelecida. Mas o dia a dia é caótico, você é engolido pela operação, o que você nota com o tempo é que você começa a perder velocidade, tem muitas atividades concorrentes, e aí, como você está focado na operação, você começa a ter dúvida de onde focar e começa a sentir falta daquela sua posição estratégica. Você não consegue estar na estratégia da empresa porque o dia a dia te engole. E aí, uma evolução natural para isso é a gente buscar educação, a gente busca curso, busca imersão, e aí você começa a participar de treinamento, você começa a participar de imersões, tem aquela primeira sensação de que, opa, agora eu conheci um framework espetacular, com 230 passos aqui, que se eu executar, minha empresa vai
eu vou internacionalizar a empresa, eu vou conquistar o mercado, mas na teoria funciona muito bem. Quando chega segunda-feira de manhã, você é engolido de novo pela operação. E aí, o que eu faço com aquela mão cheia de teoria, cheia de framework, cheia de exemplos de outras empresas, mas que eu não consigo exercitar no meu negócio? E aí vem aquela sensação: eu tenho muito material disponível, tenho muita ferramenta, tudo parece que funciona muito bem, mas como é que eu executo, gente? Qual é a medida? Como é que eu parto daquele excesso de... A gente fala que hoje existe uma obesidade intelectual, né? Sim, sim. Conteúdo você tem de tudo, de planejamento estratégico, a gestão de pessoas, a funil de vendas, a desenvolvimento de produtos. Eu acho Mas que é um isso. exemplo bom que a gente pode associar é como se a gente estivesse fazendo mudança de modalidade esportiva, né? Então, você tem lá você está acostumado a jogar o ping-pong na parede, né? Então, você tem basicamente uma bolinha e a raquete e você sozinho, né? E os negócios vão mudando, a empresa vai crescendo, e aí a gente tem um pouco de dificuldade de entender que a modalidade esportiva mudou. E aí você começa a ter um outro jogador do outro lado. Aí, de repente, te colocaram numa quadra, que é um tênis, e você está indo jogar com uma raquetinha de ping-pong, né? A bola já é diferente, tudo, as regras. De repente, você vai para o vôlei e mudou o esporte. Então, essas mudanças de esporte é que muitas vezes são a causa do nosso dia a dia caótico. E aí, na hora que a gente muda de esporte, a gente percebe, mudei de esporte. Não adianta você só ler o manual, né? Quando você vai ler o manual, as regras, quais são as regras do esporte, não. De alguma forma, você precisa ter um mínimo de prática ali desse esporte, né? Então, eu acho que a vida do empreendedor é um pouco disso. E é difícil conciliar, porque é uma jornada que a empresa está mudando de esporte, mas o empreendedor também está mudando de esporte. E aí, muitas vezes, as coisas não estão conciliadas, né? Então, por isso que essa dor é muito comum. E o passo principal é, poxa, eu preciso me educar, quais são as novas coisas que eu preciso correr atrás. Nesse ponto, tem muita gente que fica, né, que você falou, a obesidade intelectual, porque daí se educa, mas em nenhum momento pratica. E na hora dessa prática, muitas vezes se vê naquela dor da folha em branco, né? Não consegue, como é que eu vou evoluir, né? Isso. E aí, o que eu faço quando eu saio de receber toda aquela informação? Como é que eu coloco isso na prática agora? Como é que eu envolvo o meu time? Como é que eu executo um plano? Como é que eu trabalho a estratégia, a derrubada da estratégia para a tática e para a operação da minha empresa? Qual é o passo a passo? Como é que eu faço para não ser engolido pelo operacional? E aí vem aquele grande dilema que a gente fala, que é qual método seguir? Aí tem o César fala bastante do Manifesto Ágil, né? Qual é o conceito do Manifesto Ágil? Eu acho que o conceito mais interessante, né, para quem não tem um contexto, né, do que foi o Manifesto Ágil ali no final da década de 90, né, algumas pessoas sentaram e quiseram discutir um pouquinho de qual era o dilema, o problema que a gente tinha no desenvolvimento de software, né? Tinha muito problema de qualidade, muito problema de prazo de entrega. E aí, uma das características, são várias coisas que eles colocam ali, mas eu acho que ela faz parte de todo esse movimento de startups que a gente vê dos anos 2000 para cá, que nós valorizamos mais responder a mudanças do que a seguir um plano, né? E eles colocam um disclaimer, que eles falam assim, a gente, apesar de valorizar as coisas da direita, então, para seguir um plano, né? Imagina no texto, né, que eles colocam, nós valorizamos mais as da esquerda. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não precisa seguir um plano cegamente. A gente precisa ter um método que nos ajude a, capturando as mudanças, não tem problema pegar o plano, mudá-lo ou jogar no lixo e recomeçar, porque a gente valoriza mais seguir, né, as mudanças ou acompanhar as mudanças que estão vindo do mercado, das tecnologias e tudo mais. Isso não quer dizer que não é importante ter um plano. Então, como é que você concilia, né, a questão de você responder a mudanças, né, ou fazer o certo, né, que é a eficácia, e você olhar do ponto de vista do plano, que é a eficiência, ou seja, como é que você cria um plano para que você torne aquilo realidade, né? Então, a gente passa de pensar muito mais num processo, porque antigamente
plano era como se fosse um projeto. Sabe aquele negócio do plano anual? Ah, eu tenho que parar uma semana durante o ano, fazer o plano. E aí é aquele plano que a gente vai seguir, uma vez por ano a gente dá uma revisada, né? A gente está falando aqui que não é mais um projeto ter um plano. O plano é um processo. E como é que esse processo ele deve ser conduzido para não ser algo maçante, mas ser algo que efetivamente capture as mudanças e consiga traduzi-las em ações. Esse é o principal ponto. Isso. E aí, segue, qual é o melhor método a seguir? Ser ágil nas respostas à mudança ou seguir um plano? Acho que o nosso grande aprendizado é nem um extremo, nem outro. Nem viver ágil, mudando de acordo com o dia a dia, sem um plano por trás, e nem seguir cegamente um plano também escrito em pedra. Ou seja, como é que eu tenho um plano e como é que eu respondo e ajusto esse plano ao longo do tempo? A grande dificuldade das empresas é pegar o modelo tradicional de plano estratégico, principalmente, que é esse que a gente se fecha 2 dias numa sala, escreve um plano e executa cegamente por 2 anos. Como é que a gente sai desse modelo para um modelo flexível, sem abrir mão de ter um plano? Talvez a grande dificuldade das empresas esteja aqui. As ferramentas que a gente tem hoje para agilidade, elas falsamente indicam de que só usar a ferramenta sem um plano resolve o problema da minha operação. Também não. Ter um plano sem as ferramentas e ter as ferramentas sem um plano não é uma boa. Então, a nossa defesa é como é que eu equilibro esses dois mundos, sendo ágil nas mudanças e tendo um rumo para que o meu time, o mercado, os meus clientes, os meus fornecedores saibam que eu não estou à deriva. Sim, certo? sim. Eu acho que tem sempre a pergunta que vem aqui, né, Gustavo? O pessoal fala, eu uso Lean Startup, Business Model Canvas, eu uso SWOT, eu uso 5W2H, eu vou usar, PDCA, né? Ou seja, né, a matriz BCG também, ou seja, cara, o que eu vou usar, né? Tem vários formatos que você pode trabalhar, né? A questão é que todos eles, se não cumprirem um ritual correto, eles acabam sendo só um ponto numa trajetória gigante que você tem que fazer, num circuito que você tem que percorrer, e aí você acaba perdendo a eficácia desses métodos, né? Então, aqui a gente nosso objetivo aqui não vai ser entregar qual é o método, mas um plano de trabalho na qual você, utilizando diversos métodos, se você seguir esse plano, muito provavelmente você vai ter as características necessárias para poder responder a mudanças e continuar tendo um plano. Isso. Ótimo. E aí o que a gente aprendeu nesse tempo, né? Ou seja, nessa batendo cabeça, empreendendo, orientando empresas, o que a gente entendeu com relação à organização de um plano especificamente? É um processo que a gente chama do processo eficaz aqui, é um plano ajustado, que começa com a estratégia, né? Como é que a gente começa a organizar aqui? Primeiro, a gente começa a organizar a estratégia do negócio. Né? O plano nasce da definição de uma estratégia. Sim. E aí aqui cabe já uma ressalva, né? A maioria dos empreendedores tem muita dificuldade, parece ser meio fluffy, meio fofinho demais, né? Começar com crenças, visão, missão, todo aquele negócio. Então você fala, cara, parece que é um negócio meio longe, né, do mercado. E todo empreendedor, e até quando a gente usa, por exemplo, os Canvas, né, ou o Lean, né, todas as metodologias Lean, elas trazem uma velocidade muito boa, mas elas trazem muito mais um imediatismo. Então, me parece que a maioria dos empreendedores estão muito aptos a falar dos problemas que ele tem no dia a dia, né? Então, ele consegue, por exemplo, se você pedir para o empreendedor, me coloca as dores e oportunidades que você tem, me coloca o SWOT, fraquezas, fortalezas, ameaças, oportunidades, me coloca um SWOT. Me parece que este primeiro passo, o empreendedor consegue fazer rápido. Mas a questão é, você sabia que disso tudo você consegue extrair esses 4 pontos? Ou seja, se você fizer essa matriz SWOT, você consegue extrair quais são as suas crenças que estão ali. Porque para cada item que você colocar, seja de ameaça, oportunidade, qualquer coisa ali, você consegue extrair que crença fundamental está por detrás daquilo. Né? Você consegue extrair aspectos da visão que você tem da empresa.
né? Por quê? Quando você fala principalmente das oportunidades, você sabe para onde você quer ir. Das ameaças, você sabe o que você tem que ajustar, das fraquezas. Então, ali tem muito da visão da empresa, né? Você tem claramente quais são as ambições, ou seja, dada a visão e as crenças que você tem, quais são as ambições que você quer, que há de mais profundo que você quer ter como ambição, conquistas para a empresa, para você poder avançar. E aí você abre as ambições em temas estratégicos, que está muito conectado com o que a gente tem do conceito do OKR, né? Ou seja, quais são os objetivos que você tem e como é que você mede esses objetivos para o longo prazo. Mas pensando em temas estratégicos ligados à ambição. Então, recapitulando aqui, o que a gente imagina? Faz o seu SWOT. O seu SWOT tenta extrair as suas crenças com frases, a sua visão com uma, duas frases no máximo para compilar um pouco a sua visão. A partir disso, abre em 4 a 6 ambições e para cada ambição, seleciona 2, 3 temas estratégicos que, com as métricas, te ajudam a entender no longo prazo como você vai alcançar cada uma das ambições. Isso com um material que você faz, com SWOT bem organizado, com acompanhamento, é possível você extrair já e já ter uma visão legal da sua estratégia. E um ponto interessante a gente recomenda nessa sequência crenças, ambição, visão e temas estratégicos. Porque a gente sente que as empresas têm uma ansiedade de gerar os temas estratégicos, que vão desdobrar nos projetos. Então, o empresário pensa, opa, eu tenho que atingir isso aqui, eu tenho esse tema para tratar, eu tenho esse tema para tratar. Ele pula o exercício da visão, da ambição, que são os porquês, que são por que eu estou aqui, por que essa empresa existe. Então, quando a gente pula isso e vai direto para os temas, a gente negligencia aquela essência da empresa. Então, os temas ficam em terreno de areia, né? Sim. Então, os temas mudam todo dia, os projetos mudam todo dia, é aí que a empresa começa a ficar à deriva de novo. Sim. Então, se a gente não volta e faz esse trabalho de segmentação mesmo, que é a crença e a ambição bem clara, os temas estratégicos ficam superficiais. Então, a nossa primeira recomendação é não negligencie essa primeira parte do plano. Faz um SWOT, define suas crenças, tenha clara visão, as ambições da empresa, e aí das ambições você deriva os temas estratégicos. Óbvio que a gente sempre fala do reciclar, né? Escrever o tema estratégico, ao longo do tempo, as suas ambições podem ir mudando e os seus temas vão mudando também, que é a mudança do plano. Nenhum problema com relação à mudança do plano, desde que tenha um método de absorver essas mudanças e replanejar. Sim. E até aí, né, o que a gente está falando, é engraçado que vários empreendedores vão falar, olha, não tem uma novidade aqui. Por que a gente não tem? Porque todo mundo, de alguma forma, fez um plano. Né? Algum plano você nem que você tenha feito só o Business Model Canvas ali, ou Lean Canvas, alguma coisa você fez. Se você construiu um pitch, você construiu um plano. Né? Então, a questão lembra que esse plano vai mudando. Muito mais do que ter o plano, é como que você cria um método para, de forma organizada, ir revendo e respondendo as mudanças. Né? Eu acho que esse é o mindset principal que a gente está falando. Mas vamos lá para a execução. Aí a gente vem na execução, a gente já está iniciativas e indicadores. Então, aqueles temas estratégicos já foram quebrados em iniciativas e projetos. E óbvio que projeto sem indicador, eu não sei para onde eu estou indo. Isso. Então, esses indicadores dos projetos, de andamento dos projetos, é que vão me dar a sensação de que eu estou seguindo na minha estratégia ou não. Agora, definir os projetos, definir os indicadores, onde isso fica? Isso fica perdido no tempo, eu volto e revisito daqui 6 meses, um ano, que é o erro de muita empresa também. E aí, muitas vezes, a gente consegue bem até a definição dos projetos indicadores, ou os OKRs, ou o que quer que seja, o formato de indicadores que a gente usar, mas os indicadores, sem entender quem vai executar aqueles projetos, também não quer dizer muito, né? Ou seja, eu definir projetos e tentar encaixar as pessoas que eu tenho nos projetos, sem fazer uma análise de papéis e responsabilidades, também é meio furado. Né? Eu vou até recapitular, então, toda a lógica que a gente está construindo, né? Então, a gente fez as crenças, né, que são os guardrails, né? Ou seja, cara, a gente quer ir para aquela direção.
né? Então, ele vai dar mais ou menos os limites que você vai poder trabalhar, são suas crenças, né? Você tem ali a sua visão. Qual é o mundo que a gente quer mudar lá na frente? O que a gente quer conquistar lá na frente? As ambições são quais são os pontos, os pilares para a gente poder chegar naquilo. E os temas estratégicos é como eu construo cada uma das ambições. Quando eu construí os temas estratégicos, eu já defini como eu meço que eu estou indo em direção ao meu tema estratégico, né? Aí eu vou para a execução. Eu abro cada tema estratégico em projetos, aí curto prazo. Eu estou falando coisa de 3 meses. O que os projetos precisam ter? Projeto, gente, não pode ser gerenciado com prazo e custo. Projeto é qual é o indicador de sucesso que ele vai trazer, qual é a mudança que ele vai trazer, né? E você precisa planejar a sua execução em 3 meses para ter alguma mudança. E aí, quando você conecta aos temas estratégicos essas iniciativas de curto prazo, então imagina que por trimestre você vai ter várias iniciativas que elas vão construindo, elas vão empilhando sucesso que vai construir a mudança ou o alcance do tema estratégico. Como é que você faz isso? Com medição. Aí você entra muito no OKR, né? Ou seja, eu defini objetivos e key results dos temas estratégicos. Eu defini objetivos e key results das iniciativas. Eles se conectam. Ou seja, eu quero entender a causa e efeito. Eu preciso saber que o meu NPS mudou porque eu fiz 3 iniciativas aqui que tiveram sucesso e isso influenciou. Se esses indicadores não influenciaram, eu tenho que criar outros. Eu tenho que explicar. A gente brinca que a gente tem que saber por que a gente está feliz ou por que a gente está triste. Então, esses indicadores vão permitir isso. Só que qual é o erro? Tem muita gente que chega aqui e aí, nesse momento, o que se faz do plano? Você tem lá, você é um founder, você tem lá mais 2, 3, 4 líderes e você chega para eles e fala, ó, então vamos lá, desenhamos aqui esses 10 temas estratégicos. Fulano e Ciclano e Beltrano ficam com tal, o outro com esse e tal, e você divide. E aí, vamos embora todo mundo e vamos fazer. E aí você começa a ter uma primeira grande frustração, porque na primeira revisão, as pessoas vão chegar para você e vão falar assim, cara, eu tinha que escolher entre atender o cliente ou fazer o que estava no plano. E aí eu tinha que atender o cliente. É clássico. Operação ou plano? E aí é um problema, Gustavo, porque, cara, o plano não foi criado para justamente definir o que a empresa precisa fazer, e aí o que a empresa está fazendo não está compatível com o plano. Onde que está o erro? Então nós erramos no plano, nós estamos errando na execução. Provavelmente nenhum dos dois. Provavelmente o que você está, e esse é o ponto da viabilização, a pergunta principal aqui é: nós estamos preparados para entregar esse plano estratégico? O quão organizados, nosso design organizacional, nós estamos estruturados para entregar tudo isso que a gente colocou no plano? E a pergunta seguinte é: se eu me organizar para entregar o plano, eu continuo entregando o que eu estou executando? O que eu já estou operando? As coisas vão coexistir, exato. Então, se não existir essa parte que a gente chama da viabilização, que é, vamos parar, esquece as pessoas, porque as pessoas nessa hora, elas são limitantes. Por quê? Você vai falar, a gente tem que fazer isso. Mas não dá para fulano fazer, para o ciclano, ou a gente não tem gente suficiente e tal. Então, a primeira coisa é, se você quer fazer um plano estratégico correto, tira da cabeça as pessoas. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu acho que esse é um ponto que todo mundo escorrega. A gente olha as pessoas que a gente tem na empresa e tenta distribuir as pessoas no plano, e não o plano para as pessoas. Então, a gente não analisa competências. A gente fala, ok, o plano está lindo, mas eu tenho essas 4 pessoas aqui. O que cada um vai fazer? Na verdade, a gente deveria fazer o inverso, né? Sim. Tira as pessoas da sala, analisa, para executar esse plano, quais competências eu preciso. Depois eu vou descobrir se são aquelas 4, se eu tenho que capacitar aquelas 4, se eu tenho que contratar mais gente, ou se eventualmente eu tenho que rever o meu plano porque eu não tenho as competências aqui dentro. E nessa terceira fase, então, o que a gente começa? Qual que é o playbookzinho aqui? Muito simples. Primeira coisa, quais são todas as responsabilidades que precisam existir para entregar esse plano? Então, quando eu falo assim, olha, a gente precisa fazer mais parcerias. Vou dar esse exemplo. Se você não tem uma área de parcerias, quais são as responsabilidades que deveria ter? Mas eu não tenho, não contratei ninguém. Mas você quer que faça? Isso. Né? Ou você ia dar para alguém que já está sobrecarregado, ou alguém que é de vendas, fazer as parcerias, e aí depois ele não...
ele vai falar, não fiz a parceria porque eu estava vendendo. Sim. Eu queria que eu cumprisse a meta ou que eu fizesse a parceria, né? Então, primeira coisa, desenhe as responsabilidades. Aí você vai pegar as responsabilidades e talvez agrupar em papéis. São agrupadas em papéis as responsabilidades. Depois você vai dividir esses papéis em times e áreas. Então você criou basicamente a sua hierarquização da empresa, a sua organização da empresa. Quando você terminar isso, a primeira coisa que você vai fazer é, deixa eu pegar as pessoas então. Para cada papel que eu coloquei ali, para cada área, deixa eu descrever se eu tenho as pessoas para fazer isso, ou quais são as competências que eu tenho, as que eu não tenho. Das que eu não tenho, elas podem ser desenvolvidas, ou seja, é uma educação, eu posso trazer alguém para ajudar, ou não, eu tenho que contratar alguém para, né? Quando você desenha isso, se você tem esse mapa, o que você teria que fazer? Nesse momento, você vai compatibilizar com a sua execução. Com essa estrutura, eu continuo executando tudo que eu estou fazendo? Uhum. Tem isso também. Ou seja, eu não vou parar para Eu tenho executar que só saber a minha jornada de execução. E aí, o que a gente faz? Você volta para o plano. Uhum. Você volta para as iniciativas, porque ali você vai falar, cara, não adianta, esse daqui eu não tenho. Porque as pessoas, quando a gente está empreendendo, a gente tem uma questão, tem um livro lá, o Team Topology, né, que fala muito para desenvolvimento, mas a gente pode usar os conceitos ali, tem a questão da carga cognitiva, né? Você, quando as pessoas têm uma carga cognitiva muito alta, já tem muita coisa para fazer, ela acaba não entregando. Como é que você balanceia isso? É com a estrutura, a topologia do time. Como você organiza o time para que as pessoas tenham uma carga cognitiva coincidente. Então, a gente brinca, você tem todos os papéis descritos, a gente vai ter pessoas energizando esses papéis, né? Ou seja, imagina como se fosse um avatar o papel. Vai ter alguém ali se apropriando daquele avatar e a pessoa pode ter 2, 3, 4, desde que ela saiba o que cada um tem que entregar. Desde que você saiba que, olha, ela está entregando 2 deles muito bem, mas o terceiro e o quarto não. E aí, na hora que o terceiro e o quarto não estiver sendo feito, está na hora de você pensar em ter mais gente, ou rever a estrutura. Como a gente não mede, a gente só vai empilhando responsabilidades nas pessoas sem organizar e sem medir, acaba não executando. Então, a viabilização, ela é o ponto crucial, ou seja, o planejamento não termina quando eu defino os projetos e as iniciativas. Ele tem que passar por esse design organizacional, senão você vai falhar. E depois do design, a revisão. Porque aí eu acho que aqui muito plano morre. Né? Quando a gente descobre que a gente não tem as competências, tudo, os projetos vão sendo deixados de lado, a empresa vai se acomodando a entender que ela não pode entregar porque não tem as pessoas, e o plano morre porque ele não passa pela reciclagem. Que é o nosso quarto ponto, né? O monitoramento. Exato. Como é que eu sigo agora com o monitoramento desse plano para revisão constante dele e repriorização das ações? Sim. Então, e aí o monitoramento, a gente bate muito nos rituais. Tão importante quanto o plano é o ritual. Né? Perfeito. Se você não tiver... E o ritual não pode ser uma reunião para a gente ficar só batendo... Os OKRs. Ou só batendo número, ou só falando o que aconteceu em cada projeto, né? Juntou todo mundo ali, né? Eu diria assim, que eu acho que um ritual adequado você precisa... Primeiro, os times precisam fazer as suas análises, né? E as análises, a gente faz uma sugestão muito simples, né? Imagina que todo time, você está envolvido na iniciativa 1, 2 e 3. Né? Você vai pegar essas iniciativas e você vai descrever todo mês, você vai reunir o time e vai responder a 3 perguntas. Que bom! Ou seja, o que aconteceu de bom? Como que você avalia o que aconteceu de bom? Avaliando os indicadores relacionados às iniciativas. Estamos cumprindo? Pô, que bom! Então é um momento de celebração. Né? O segundo, a pergunta é que pena. Qual é a reflexão que a gente tem que fazer? O que não andou legal? O que não deu certo nesse período? Né? E o que tal? O que tal é o call to action, é a chamada para ação, ou seja, o que a gente vai fazer? Se você conseguir responder, o seu time conseguir responder essas 3 perguntas, basicamente, você fez com que eles refletissem no que bom, que pena, mas você vai, quando você for rever com eles, você vai focar muito no que tal, ou seja, gente, onde é que está a mudança? E a mudança pode estar na condução do projeto, na execução da iniciativa, pode estar no meu design que não está ok. Né? Porque quando a gente constrói o design, a gente tem 3, a gente não falou, mas tem 3 fatores muito importantes aqui. Você precisa, para você atribuir responsabilidade para alguém,
você precisa dar duas coisas para ela. Ela precisa ter autonomia e ela precisa ter autoridade. Se ela tem essas coisas meio compartilhadas, eu não tenho autoridade para definir tal coisa, mas ela tem a responsabilidade, então não dá certo. Isso. Esse negócio parece que fica incompatível. Então, se não tiver esse tripé, né, e aí as pessoas têm condição nesse exercício do que bom, que pena e que tal, de avaliar isso. Só que elas precisam ter um momento de reflexão dos indicadores. Então, eu diria que o ritual podia ser, por exemplo, 2 reuniões quinzenais, né? Cada quinzena você faz, por mês, né? A cada quinzena você faz uma reunião que você vai fazer análise de indicadores. Então, você vai capturar todos os indicadores que você está associado, de alguma forma você pode influenciar os seus projetos, você vai analisá-los. E numa outra reunião vocês vão fazer a descrição do que bom, que pena, que tal, para poder ter as ações e o replanejamento que você está fazendo. E a cada 3 meses, aí você faz uma junção para analisar como que os temas estratégicos estão andando, se a gente tem que continuar alguma daquelas iniciativas, se existe um próximo passo, um novo indicador que eu vou buscar de sucesso, se eu vou criar novas iniciativas, se eu vou pausar um tema estratégico, ou seja, todas essas coisas você pode fazer a cada 3 meses. Né? Então, o ritual, se não tiver disciplina e resiliência, de você acreditar que fazer o plano vai dar certo, E a gente defende que tão importante quanto o plano são os rituais de acompanhamento. Você pode ter um plano excelente, os indicadores muito bem pontuados. Não tem os rituais quinzenais e trimestrais, gente, o plano vai ruir. Tá? Então, assim, a parte dos rituais é a parte fundamental. Bom, avançando aqui, como é que é a nossa rota de sucesso, então? Como é que a gente enxerga a execução daquele plano, né? Ou seja, desde o SWOT, o plano, os projetos, indicadores, papéis e responsabilidades e os rituais. Então, a nossa rota de sucesso além de conhecer o processo, você deve ter repertório, cadência e rituais. Então, cadência e rituais nós falamos um pouco, agora o repertório qual é a base de conhecimento que eu tenho na execução daquilo lá, para a execução daquilo. Porque as dúvidas vão acontecendo, As dúvidas vão acontecendo. A cada vez que você vai executar, você vai ter uma dúvida, você vai ter que ter o repertório. Eu diria assim, é uma caixa de ferramentas para como é que eu vou responder aquele desafio que chegou. Isso. Então, é saber usar aquelas ferramentas que a gente falou no começo, ou seja, eu tenho uma caixa de ferramentas, ok. Uma vez o projeto bem maduro, eu consigo sacar as ferramentas do meu repertório para poder ir reagindo e ir tocando o meu plano. Ter ajuda de pessoas experientes contribui para o foco e o avanço constante. Ninguém joga sozinho. A empresa, infelizmente, nem toda empresa tem um dream team na gestão. Sim. Então, mais do que a educação, o networking aqui, ter gente experiente do seu lado, ou seja, isso é que vai abrir sua mente para você ir capturando o repertório e vendo coisas que outros fizeram deu certo, coisas que outros fizeram não deu certo, e você vê aquilo que se aplica para você. E o lugar do empreendedor, do executivo de empresa, de pequena, média empresa, da startup, é um lugar muito solitário, né? Ou seja, eu não tenho pares, eu não tenho muitas vezes como trocar essas experiências de repertório ou a orientação de alguém mais experiente ali, né? Aqui fica um arrependimento que eu tive muito quando fui empreendedor. Eu ficava muito na empresa. Eu me abri pouco para falar com outros, isso daí podia ter me ajudado no meu repertório. Que é o nosso terceiro ponto. Ou seja, ter ajuda de pessoas experientes traz um repertório para cada uma dessas etapas. Você não precisa ter todas as respostas dentro de casa. Aliás, em casa você não tem todas as respostas na empresa. Então, se você não estiver trocando isso com outros empresários, com pessoas mais experientes, que eventualmente, o que a gente falou no começo aqui, já bateu cabeça como a gente, já teve alguns burnouts, a gente não consegue se apropriar desse repertório externo. A gente tem que criar o nosso próprio e isso dói, né? Então, essa é a nossa rota. Com isso, a gente concebeu aqui na Orbitz o que a gente chama do Comitê Orbitz. Então, a gente entendeu isso ao longo dos anos, executando como estrategista de algumas empresas, que existe uma necessidade no mercado e a Orbitz nasceu para entregar esse repertório, esse acompanhamento, esse know-how, essa orientação. Então, o que a gente tem como definição aqui do Comitê Orbitz é que é uma mudança de mindset e uma metodologia capaz de ajudar empresas
constante, a responder constante a mudanças, ajudamos a execução desse ritual do repertório capaz de acelerar e tornar mais suave a jornada do gestor, que a gente fala que é solitária, né? Em outras palavras, a gente tem um conjunto de executivos, né, que tiveram a sua história, a sua experiência já, né, adquirida, né, em vários casos, em várias indústrias diferentes, né, que muitas vezes também estão muito acostumados a executar. E aí a gente faz um trabalho com eles para que eles consigam, com essa experiência toda, esse repertório, eles consigam ter um método para ajudar os empreendedores a percorrerem um método, mas ir utilizando todo esse repertório, essa experiência, né, e o networking que eles adquiriram para tentar encurtar um pouco essa distância, né? Porque eu acho que a gente tenta atuar como um catalisador para acelerar um pouco, né, ou tornar essa jornada um pouco menos dura para o empreendedor, né? Alguns pequenos ajustes que você pode fazer, você pode estar ganhando meses de execução ou tirando muita dor de cabeça que você vai ter aí na tua jornada, né? É isso. Acho que esse é o nosso objetivo. É isso. Esse é o nosso grande objetivo, de mostrar para vocês aqui o que a gente entende como uma gestão eficaz, né? Ou seja, ajudar a conduzir esse processo inteiro de planejamento constante, respostas a mudanças, né? Esse é o principal objetivo. Isso. É prática, né? A gente tem uma pegada muito mão na massa, o que a gente chama de hands-on aqui. Então, a gente tem uma pegada mão na massa, a gente gosta de fazer isso com as empresas, ombreando com os empreendedores, né? Com os empresários. Isso é muito da pegada do dia a dia Orbitz, é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Bom, César, eu acho que a gente podia abrir para o pessoal, se alguém tiver perguntas, levanta a mão aqui no Zoom, né? Vocês que estão aqui no Zoom acompanhando a gente. Eu acho que pode levantar, abrir, ou colocar no chat, como ficar mais à vontade. Seria legal entender de vocês como é que chega esse conteúdo aí, como é que você enxerga a gestão na sua empresa. Você tem feito assim hoje? Você tem feito esse planejamento dessa maneira? Você tem claro as suas crenças, sua visão? Quais temas você está usando como estratégicos hoje na sua empresa? Como é que são os rituais na sua empresa? Se alguém puder participar aqui e colocar alguma dúvida, a gente está à disposição. Queremos poder trocar um pouco aqui com vocês também. Isso, o próximo slide lá também fala, né, sobre o nosso convite, né, para todo mundo, né, estar com a gente, né? Eu já vou deixar aqui, enquanto alguém pensa em alguma pergunta, mas vou deixar aqui o nosso convite, né, para participar, então, do Hands-on Orbitz. Então, a propósito, a Orbitz está selecionando algumas empresas para esse trabalho conjunto, né, para esse nosso trabalho de comitê. Nós estamos com um ciclo aberto agora, até o final da próxima semana, se eu não me engano, a seleção de algumas empresas para participar do nosso hands-on, que é o começo do nosso comitê. Então, quem quer ter essa experiência de ter um comitê Orbitz, agora é um bom momento. Inscreve a sua empresa, tem um QR Code aqui na tela. Você vai cair num formulário da Orbitz de inscrição e é um bom momento para você se candidatar aí e poder ser selecionado para rodar um primeiro ciclo de experimentação com a gente e posteriormente receber uma proposta do Comitê Orbitz. Bom, vamos lá, deixa eu ir lendo enquanto alguém não coloca alguma pergunta. A Daiane colocou aqui que o Comitê Orbitz é um grande avanço na minha jornada empreendedora, vale muito. Eu recebi aqui uma pergunta aqui no meu WhatsApp, perguntando da questão dos OKRs. Uhum. Ou seja, eu já rodo os OKRs na minha empresa, tem sido interessante, mas eu não consigo trabalhar na evolução da minha jornada. Como é que eu faço isso, né? Isso daqui é uma pergunta muito comum, né? Ou seja, existe determinada avaliação do OKR. A primeira coisa é a seguinte: parece que a gente cria um time, que é o time que vai analisar os OKRs, né? Enquanto que os OKRs precisam ser um momento de análise e reflexão da empresa inteira. De quem executa. Então, a primeira pergunta que eu faria é: as pessoas, elas têm a clareza de quais são os OKRs que elas influenciam com o trabalho dela? Né? Segundo, as pessoas conseguem responder, ou seja, este trabalho que eu faço, se eu fizer isso aqui, ele vai melhorar a
aquele OKR? Ou seja, ela tem essa questão da ação e da consequência clara. Se você definir os OKRs só de uma forma genérica na empresa e não conseguiu atomizar, né? Ou seja, chegar nas pontas, né? Com todo mundo que está executando, e as pessoas saberem que não é que ele vai alterar completamente o NPS, mas se eu sou um atendente e eu conseguir fazer a resolução First Call Resolution de 80% partir para 90%, provavelmente aquilo vai influenciar. Então, qual é o indicador que essa pessoa precisa ter no suporte? É o First Call Resolution, que vai influenciar o NPS da empresa. Se você não criar essa conexão, você realmente não vai conseguir fazer com que as pessoas entendam qual é a causa e efeito que existe com relação aos OKRs. E isso é feito com muito ritual. Né? Não adianta fazer o one-on-one para ser de psicólogo. O one-on-one é para você pegar, deixa eu ver os seus indicadores. Então, isso entra naquela questão da viabilização, quando você desenha o mapa das pessoas e as responsabilidades, tem que estar desenhado quais são os principais indicadores ao qual aquele papel dela está submetido. Se não existe esse tipo de organização, só montar o OKR não vai resolver. O OKR tem uma clareza de papéis e responsabilidades, dos indicadores que a pessoa vai ser responsável por responder, né? E rituais claros, na qual exista essa avaliação. Ou seja, avalie o seu OKR e me dê a sugestão do que pode mudar. Né? Se você conseguir criar esse cenário, você provavelmente vai ter uma resposta muito melhor do OKR. O OKR ele é uma ferramenta, ele não é um processo, ele não é um método. Então, só o OKR ele é um indicador. O que eu faço com o OKR? Como é que eu evoluo a partir daquilo? Como é que eu revejo meu plano a partir daquilo? Esse processo, esse método que é tão importante quanto só o indicador. Tá? Muito bom. Vamos lá, tem mais perguntas? Bom, acho que tem uma pergunta aqui do José Antônio. Eu participei uma vez da Orbitz. Teve lá, acho que ele teve a experiência no primeiro ciclo da Orbitz. Seria o caso de me inscrever novamente ou seria o mesmo processo pelo qual eu passei? Boa pergunta, José Antônio. O processo que você passou certamente foi um hands-on, foi uma experiência curta que a gente fala, é um exemplo do comitê de 1 ou 2 meses. Mas o que a gente chama do comitê aqui é um processo contínuo. Tá? Geralmente a gente desenvolve um relacionamento de pelo menos 2 anos. Porque todo esse processo que a gente comentou aqui, de exercício do SWOT, ambições, visão, temas estratégicos, é um processo construído ao longo de meses. Porque lembra que a gente está construindo isso e a empresa está funcionando. Então, durante o processo de planejamento e de execução da estratégia, existe o dia a dia. Existem os entraves do dia a dia, existe mudança de pessoas, existe mudança de mercado, existe concorrente chegando, o meu produto vendendo menos. Como é que eu faço isso tudo ao mesmo tempo? Então, o comitê ele não existe só para o planejamento. Olha, o planejamento está aqui, toca a fogueira da sua empresa sozinho. Não, o comitê anda com você semanalmente. Então, é um processo contínuo aqui. Tá? Então, o que a gente está convidando as empresas é óbvio para ter uma primeira parte de conhecimento mais profundo da Orbitz, mas não é um relacionamento de 2 meses. Tá? O comitê é um relacionamento de pelo menos 2 anos. Tudo isso que a gente falou aqui em meia hora, 40 minutos, talvez, é um resumo do que a gente executa ao longo do tempo e traz o amadurecimento da gestão da empresa junto. Então, eu acho que vale a inscrição. Eu acho que o hands-on aqui, ele é uma pílula, né? Que a gente faz em 2 meses, né? Sobre isso. E é interessante, né? Nós estamos entrando no 3º ciclo, né? Então, a gente prega, né? O que a gente faz o que a gente prega, né? Então, nós também estamos em constante mudança e aprimorando o processo. Então, com certeza, o que a gente vai rodar agora no 3º ciclo já é uma série de melhorias que a gente fez desde o 1º ciclo, né, no 2º ciclo, é uma evolução constante que a gente tem. Então, por via das dúvidas, né, respondendo sua pergunta, pode se inscrever novamente. Né? Pode ser novamente, porque vai lá para o grupo, vai para a comissão que vai avaliar e algum retorno sempre vai dar para você. Então, eu acho que se você sente essa necessidade, tem coisas aqui que de repente a gente comentou agora, que você não conseguiu viver tão profundamente no 1º ciclo, fica à vontade, eu acho que vai ser bem legal ser de novo. E uma coisa importante, César, ressaltar, pessoal, dessa inscrição,
a gente entra num processo individualizado de análise. Então, nós vamos marcar uma reunião com você, nós vamos entender de forma mais profunda a sua operação e o momento da sua empresa, explicar um pouco mais desse nosso processo, e aí a gente passa por um período de avaliação conjunta, nós e vocês, se é o melhor momento para a Orbitz ajudar a sua empresa ou não. Então, não é me inscreva ou não me inscreva, se eu me inscrever eu já me comprometi. Você se inscreve, você vai passar pela avaliação, a gente vai ter uma reunião para olhar dos dois lados se faz sentido para a Orbitz e faz sentido para você também. Tá? Então, não deixe de se inscrever, não tem custo de inscrição. Então, se inscreva e converse com a gente individualmente. Eu acho que faz bastante sentido a gente ter a oportunidade de avaliar juntos, tá? Fechamos? Muito bom. Fechamos? Alguém mais? Alguma pergunta, alguma questão? Caso não tenha, eu acho que demos aqui o nosso horário. Queria agradecer a presença de vocês. Vocês vão receber esse conteúdo gravado, esse material para rever. Espero que tenha sido de grande valia. Obrigado, César, pelo tempo. A troca aqui é sempre muito boa. Sigam a Orbitz nas redes. Faça a sua inscrição para o nosso comitê. Espero vê-los em breve. É isso aí, pessoal. Um abraço. Um abraço, até mais.